Queridos alunos do sétimo ano, professor Júlio aqui na área mais uma vez para a resolução das atividades do capítulo 3, o assunto vírus e as bactérias. Vamos resolver questões do nosso livro, trouxe elas para vocês, vou resolver com vocês e vocês vão tirar suas dúvidas, lembrando que essas questões elas foram passadas, porém não foram corrigidas. E esse é o momento certo para a gente fazer isso, ok? Então sejam bem-vindos e mãos à obra. Bom, então vamos começar. Primeira questão. As imagens a seguir estão relacionadas à gripe e ao resfriado, seus sintomas e seus cuidados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a sentença 1, 2, 3 e 4 e completar com as alternativas A, B, C e D. Ok? Então vamos lá. Sentença 1. Se eu estiver com resfriado, espirrando e me sentindo cansado, o que eu faço? Eu vou lá para o item B. Eu posso beber limonada e mel para fortalecer o organismo. Então, a sentença 1 ela é completada com a letra B. Sentença 2. Se eu não quiser pegar gripe, eu vou para o item A. Eu devo tomar vacina. Sentença 2 com a letra A. Vamos agora para a sentença 3. Se eu estou tossindo, devo cobrir a boca para não contaminar outras pessoas. Sentença 3 com a letra D. E por último, a sentença 4. Se eu lavar sempre as mãos, eu posso evitar o resfriado e muitas outras doenças. Então, a sentença 4 com a letra C. Ok, senhores? Essa foi as respostas da primeira. Segunda questão. As imagens nos mostram um bacteriófago parasitando uma bactéria e essa situação ela está colocada de uma maneira incorreta, tá? Não está na ordem certa. Usando os números, organize a sequência correta. Então, a gente vai colocar os números de cada figura nos parênteses de cada alternativa. Então, vamos começar. Item A. O bacteriófago se fixa na superfície da célula bacteriana. Isso você encontra na figura 5. Lá na figura 5, ele se fixou e vai começar a perfuração. Beleza? Item B. O DNA do bacteriófago é injetado na célula bacteriana. Você vê isso na figura 3. Depois que ele perfura, ele insere o seu material genético. Vamos agora para o item C. Novos DNAs e proteínas de bacteriófago são produzidos dentro da célula da bactéria. Você vê isso na figura 4. Item D. Novos bacteriófagos são montados dentro da bactéria com o material produzido. Você está vendo isso na figura 2. E por último, no item E, a célula da bactéria se rompe e libera novos bacteriófagos que vão infectar outras células. Figura é a figura 1. Ok? Então a sequência é 5, 3, 4, 2, 1. Questão de número 3. Uma figura gigantesca aí, onde um vírus e uma bactéria se encontram dentro de círculos, e esses círculos têm uma parte em comum. Eu fiz questão de colocar
o que é exclusivo do vírus, o que é exclusivo da bactéria e o que é comum entre eles. Então a questão diz o seguinte: observe a imagem, reproduza o esquema no caderno. Na região onde os círculos se sobrepõem, que é a região comum, coloque as características comuns entre os vírus e as bactérias. E nas áreas exclusivas, mencione as características típicas de cada um e quando eles foram descobertos. Vamos lá. Então vamos começar pelo vírus. O que é exclusivo nos vírus? Eles são menores que as bactérias, bem menores. Eles não possuem células, são acelulares. E eles contêm um material genético recoberto por uma capa proteica. São parasitas obrigatórios. E em 1899 eles foram descobertos. Já as bactérias, elas são maiores que os vírus. A estrutura bacteriana é bem mais complexa e elas são recobertas por uma parede celular. A bactéria possui um DNA, só que ele é disperso no citoplasma. Ela não tem a membrana carioteca. E elas podem ser ou não parasitas. 1670 foi o ano da descoberta das primeiras bactérias. O que é comum entre os dois? O que é comum é maléfico para a gente. Ambos provocam doenças no homem. Ok? Vamos agora resolver a questão 4. As bactérias se caracterizam por se multiplicarem rapidamente. Analise os esquemas abaixo e marque C para afirmações que estiverem corretas e E para aquelas que estiverem erradas. Depois você corrija as afirmações erradas. Então tem duas figuras aí, a figura A e a figura B. Item A. Os dois processos mostram a reprodução sexuada das bactérias. Não. Está errado. O primeiro processo é uma reprodução sexuada. Tem dois organismos aí. Ok? Duas bactérias. E no segundo processo, que é o processo B, é assexuado. Você vê que só começa com um organismo e ele se duplica. Então, o primeiro, sexuada, e o segundo, assexuada. Item B. O processo A é assexuado. Errado. O processo A é sexuado. E o processo B é sexuado. Errado. O processo B é assexuado. Então, é o contrário a resposta. Item C. O processo B justifica porque as infecções bacterianas elas progridem rapidamente. Correto. A duplicação da bactéria é muito rápida. Isso causa uma proliferação muito grande em determinada região do corpo. Corretíssimo. Item D. Os dois processos são formas de reprodução assexuada. Não. E você já sabe o motivo. Item E. Em A, uma das bactérias que termina o processo sai alterada geneticamente. Vocês viram a explicação do vídeo anterior. É uma troca de materiais genéticos aí, né? Está correto. Item F. Após o processo A, as bactérias fazem o processo B. Ou seja, depois que elas trocam material entre si, essas bactérias podem se duplicar. Podem. Isso pode ser verdadeiro? Pode. Isso pode acontecer na natureza? Sim, completamente. Ok? Vou dar uma olhada no tamanho da questão 5 aí, Cristão. Vamos começar. Imagine que você segura várias bolinhas de gude e as deixa cair uma a uma dentro de um recipiente, somando cada uma delas. Caso se faça um gráfico sobre esse aumento, ele seria uma linha reta. Ao contrário, o crescimento de uma colônia de bactérias ele ocorre de maneira exponencial. Todas as bactérias se dividem em outras duas, e cada vez que isso acontece, a colônia duplica de tamanho.
O gráfico 1 mostra que a coleção de bolas de gude começou com uma bola e a cada hora foi agregada, né, mais uma bolinha. O gráfico 2 mostra que uma colônia de bactérias começou com uma bactéria e a cada hora todas as bactérias se dividem e formam duas novas bactérias. Compare os dois tipos de crescimento apontados nos gráficos. Então vamos começar. Item A. Quantas bolas de gude existem na coleção depois de 3 horas? O item A é o gráfico 1. Item B. Quantas bactérias existem na colônia depois de 3 horas? O item B está no gráfico 2. Observe que o gráfico 1 é uma reta e o gráfico 2 é uma curva. Você observa que no gráfico 1 os pontos estão marcados no eixo horizontal e vertical correto, como se fosse um plano cartesiano. Então vamos à resolução da questão. Bom, resolvendo cada alternativa, ele vai dizer o seguinte: após 3 horas, no gráfico 1, nós teremos 4 bolinhas, porque você primeiro coloca uma bola e depois de 1 hora você começa a contar. Então, depois de 3 horas, caíram 3 bolinhas. Com a primeira que tinha lá, nós temos 4 bolinhas no primeiro gráfico. No item B, após 3 horas, de acordo com o gráfico, nós temos 8 bactérias. Se você observar, após 3 horas, o ponto que indica o eixo vertical está bem próximo do 8. Então, ali indicam 8 bactérias. Após 5 horas, nós teremos quantas bolinhas no gráfico 1? Teremos 6, porque já tem uma lá dentro. Depois de 5 horas caíram 5 bolinhas, então nós temos 6 bolinhas. E após 5 horas na colônia, nós teremos aproximadamente quanto? Observe o gráfico, olha direitinho, que quando o número está no 5, o ponto vertical está aproximadamente no 32. Em 6 horas, essas 32 bactérias elas vão se duplicar. Então, nós teríamos aí em torno de 64 bactérias. Ok, senhores? Bom, senhores, as questões foram rápidas, o entendimento também ele é bastante preciso, né? Não são questões que envolvem um conhecimento muito profundo. As atividades foram feitas para isso, para você exercitar, para você colocar aquilo que você aprendeu em sala de aula. E eu acho que esse é o objetivo prático. Continuaremos resolvendo questões. As outras semanas as aulas vão modificar um pouco a sua forma, né? Vocês estarão preparados para isso. E espero rever essas aulas com vocês o mais breve possível, ok? Então, fiquem com Deus, bons estudos e bom mesmo é ser salesiano. Até mais, rapaziada.